gente, tudo bom? Como prometido, vou falar um pouquinho sobre ponto do chantilly. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não esquece, se inscreve para você receber todos os vídeos que eu tô gravando, compartilha e dá um like, ok? Então, nós precisamos ter bastante atenção nessa hora de estar trabalhando com chantilly. Ao mesmo tempo que parece uma coisa muito fácil, ele tem todas as suas dicas, o seu modo de preparo correto para trabalhar, para a gente poder ter um bom resultado. E qual é esse processo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, anote aí. Primeira coisa, eu preciso escolher o meu chantilly. Hoje em dia a gente tem no mercado tantas marcas de chantilly, né? Tantas marcas, chantilly à base de leite, que são poucos, tá, gente? Às vezes o pessoal não sabe disso, mas tem poucos chantilly à base de leite. Eu não vou estar falando marcas aqui, depois eu posso colocar no descritivo algumas marcas para te ajudar, mas a maioria do chantilly que a gente trabalha hoje são à base de água. Então, se alguém tem problema com lactose, vocês podem usar chantilly sem problema nenhum. Não há necessidade de se preocupar, nossa, que eu vou comprar aquele chantilly, o que eu faço? Eu não tenho uma cobertura que eu posso usar que não tem leite. A maioria das marcas de chantilly hoje não contém leite, não tem lactose. Então, você vai estar trabalhando com um produto à base de água, ok? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber e ficar tranquila até um certo. Segunda coisa, nessa compra que você vai fazer, é interessante você ver se o chantilly tem açúcar ou não, tá? Existem chantilly sem açúcar também. Então, você vai fazer algum produto diet, alguma coisa assim, é bom estar sempre lendo na fórmula o que contém naquela marca lá. E aí a maioria também tem açúcar, porque o açúcar ele ajuda a dar ponto no chantilly. Eu preciso do açúcar no chantilly para dar ponto. Inclusive tem uma linha de chantilly, que é a linha base, ela vem com esse nome, base. É a linha mais simples, geralmente é a linha que a gente mais encontra no mercado e é o que mais a gente compra também. Essa tem menos açúcar. Se você quer ela um pouquinho mais firme, você pode até adicionar um pouquinho de açúcar nela. Mas ela dá o ponto do mesmo jeito, não tem problema essa questão de açúcar não, tá? É questão de escolha apenas. Então, eu preciso olhar esse detalhe, se ele tem ou não açúcar, de acordo com aquilo que eu vou trabalhar, tá? Outra coisa, sempre que você for comprar chantilly, você precisa se atentar para o seguinte detalhe. Quando eu compro um chantilly, eu pego a caixa, tá coberta, que eu não quero mostrar a marca, tá? Aqui. Pego a caixa e vou pressionar aqui essa caixa no meio, assim, ó, para eu sentir se esse chantilly está molinho. Se você já pega ele na prateleira e quando você faz essa apertadinha aqui, ó, né? Ó, ele já tá meio duro. Isso quer dizer que ele começou já a mudar a textura do chantilly, tá engrossando, tá separando a gordura do restante da fórmula e quando você for bater, ele já vai te dar problema. Ah, mas que marca de chantilly que faz isso? Todos podem acontecer isso. Isso é devido, às vezes, o armazenamento, ou o transporte, ou até mesmo porque você levou para sua casa, deixando no carro por muito tempo exposto ao calor e ele também esquenta. Às vezes você compra, deu lá aquela apertadinha, tá tudo bem, mas colocou dentro do carro e ficou meia hora, uma hora com esse chantilly dentro do carro. Ele começa a separar a gordura da fórmula e quando você for trabalhar com ele, ele já não dá mais ponto. Ele engrossa e realmente você vê aquela gordura separada. Fica muito estranho o chantilly.
Aí você já fica preocupado, né? Ai, meu Deus, o que que eu faço? Quando ele acontecer isso, que realmente ele ficar muito gordo, grosso, amanteigado, esse chantilly geralmente não tem muito mais solução. O sabor, inclusive, já perdeu. Então, eu tenho que ter esse cuidado quando eu for comprar. O primeiro toque aqui, eu tenho que apertar meu chantilly. Seja se eu for comprar um chantilly, 2 litros de chantilly, uma caixa de chantilly, 2 caixas de chantilly, não interessa. E evidente que você vai olhar sempre data de validade, né? Data de validade é muito importante, tá? Porque trabalhar com produtos vencidos não é legal. Então, tem gente que me pergunta isso também. Ah, chefe, meu chantilly tá para vencer daqui a uma semana. Posso usar? Pode. Ah, ele já venceu tem uma semana. Posso usar? Não. Venceu, venceu. É lixo. Descarta o seu chantilly, tá? E vamos comprar outro ou fazer outra cobertura. Mas estamos falando de chantilly, então tem que ter esse cuidado na compra também, tá? Comprem sempre observando o ponto dele, para você já ter esse primeiro resguardo e tá trabalhando com um produto bom, tá? Então, pessoal, fez a compra do chantilly? Vamos guardar em casa, vamos armazenar. Se eu não vou usar muito e comprei uma quantidade grande, eu vou guardar num local fresco, sequinho, tá? E arejado. Nunca deixe as caixas que você comprou no chão, como um armário, uma prateleira, e guarda no local fresco, não pode estar quente. Não pode estar quente no caminho, não pode estar quente onde você guarda, ok? E aí, vamos supor que eu já quero colocar alguns na geladeira para eu poder usar, que isso é ideal também. Então, eu vou separar 2, vou fazer a higienização da minha caixa e vou guardar na geladeira. Pode guardar na parte de baixo, na última prateleira ou na gaveta, não tem problema. E eu tenho que deixar esse chantilly guardado, armazenado para uso, no mínimo de 10 a 12 horas. Guarda isso daí. 10 a 12 horas, esse chantilly tem que estar guardado ali na geladeira. Mas, se eu sei que eu uso chantilly com frequência, eu faço tortas todos os dias, 2 vezes por semana, uma frequência maior. Então, eu já deixo o chantilly sempre de 2 a 3 na geladeira, direto. Ah, mas ele pode descansar mais do que 10, 12 horas? Pode, ele gosta de ambiente fresco. Ele precisa estar gelado para você bater. Então, eu vou deixar na geladeira 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o quanto precisar. Dentro da validade, ele não tem problema nenhum de ficar na geladeira. Pelo contrário, ele gosta. Se você tem uma geladeira que está por conta da sua produção, você pode deixar quantas caixas você quiser de chantilly, que ele vai ficar preparado já no ponto para você bater e utilizar. E agora, depois de batido, vamos supor que sobrou um pouco de chantilly e você não vai mais usar na torta nesse momento. Você pode guardar o seu chantilly batido por até 3 dias na geladeira, sem problema algum. E depois eu só dou uma mexidinha e uso novamente. Se precisar hidratar, você hidrata novamente para poder usar. E se caso você quiser que ele tenha uma duração maior, você quer que seu chantilly fique por mais tempo armazenado, coloque numa vasilha bem fechada, bem cheio, para que não haja espaço entre a tampa e o chantilly. E vou armazenar no congelador por até 1 mês. 1 mês. Esse chantilly conserva até 1 mês. Só que depois que eu congelei, ele já não dá um ponto tão perfeito para alisamento.
Então, eu uso muito em recheio, aproveito ele em recheio. Então, tem como se aproveitar sempre o chantilly, observando data de validade e usando no ponto correto, vocês vão estar sempre podendo aproveitar o chantilly. Olha, eu coloquei aqui mais ou menos meio litro de chantilly. Vou usar esse batedor, que é o batedor que bate bolo, tá? Então, ele vai aerar o nosso chantilly e trazer o ponto correto no chantilly. Se você usar aquele batedor de pazinha, ele não dá um ponto tão perfeito quanto esse. Então, dê preferência a esse batedor aqui e vamos ligar o nosso chantilly. Quando chega nesse ponto aqui, a gente acha que ele já tá pronto e para de bater. Mas vejam bem, olha como ele está mole. Ó, você às vezes até consegue. Tá vendo que ele tá um mole, que não é tão mole assim, e fica com a aparência de que dá para aplicar. Às vezes você consegue aplicar na torta e quando você vê, ele está caindo na torta. É esse ponto aqui que o pessoal bate um pouquinho e já acha que tá bom. Ó, ele cai do próprio batedor com facilidade, ó. Ele faz uma pontinha, mas olha como ele cai com facilidade do batedor. Tá vendo? Então, esse é o primeiro ponto do chantilly, o ponto mole, que você pode usar para outras coisas, não para cobrir bolo, pode usar para recheios. Ele fica muito bom no recheio nesse ponto aqui, ó, tá? A gente vai fazer, então, bater mais um pouquinho. Velocidade média. E ele começa a encorpar. Encorpa um pouquinho mais. E você vai sempre testando para ver o ponto. Vamos desligar e ver o ponto. Olha, ainda tá mole. Claro que ele endureceu um pouquinho, mas ainda está mole para aplicação no bolo. O que eu preciso aqui? Que aqui forme uma ponta, mas que não caia com facilidade. Bora bater mais um pouquinho. Sempre de olho no chantilly para não passar. Olha como ficou o ponto desse chantilly agora. Dá para ver no olho, né? Sem mexer ainda, que mesmo sem eu tá aplicando nada, ele já endureceu só de bater. Ó, agora eu venho aqui e faço uma pontinha só na ponta do batedor. Quando você bate, para poder cair, ó lá, tá firme ainda. Ó, super firme, ó, tranquilo. Então, é esse ponto que nós queremos para cobrir o bolo e cobrir com perfeição. Aqui o que acontece por muitas vezes, o pessoal acha que ainda tá mole e vai bater mais. Então, eu vou fazer isso que é para vocês verem ele mais batido como fica. Ele vai endurecendo. Esse ponto aqui ainda dá para utilizar e vai endurecendo, vai ficando cada vez mais firme. Vai mudando o ponto, você vai vendo que ele vai engrossando. Às vezes você sai, vira as costas. E o chantilly também faz isso. Olha só, agora ele separou todinho, ficou em volta da vasilha, não tem nem chantilly no meio. Olha a quantidade de chantilly que eu tenho aqui no meu batedor e agora ele tá bem mais duro. Além de visivelmente aqui na batedeira
na vasilha da batedeira, que eu vejo que ele tá duro, eu vejo também no batedor. Olha aqui, ele não consegue formar uma ponta só, ele faz várias pontas. Por mais que eu tente aqui formar uma ponta só, ele forma várias pontas. Isso significa que ele passou, ele está duro. E agora, o que eu tenho que fazer? Preciso hidratar mais esse chantilly sem bater, tá? Aqui eu tô com chantilly puro, eu não tenho mistura nenhuma. Eu coloquei somente o chantilly e ó, ele não dá ponto. Então, nós vamos hidratar esse chantilly para poder aplicar na torta. Então, ficou assim. O ponto correto do chantilly, ó, que você consegue alisar, que é um ponto que ele, da colher, ele cai fácil. Do batedor não, mas da colher, ó, ele cai fácil e é de fácil aplicação na nossa torta. E aqui, o ponto mais durinho, ó, ele cai, mas é difícil, ó. É mais difícil de cair da colher. Ele tá bem mais firme aqui, tá? Olha, eu coloquei num pratinho para vocês conseguirem ver legal. Esse daqui, ele tá no ponto correto. E esse daqui já passou do ponto. Tá vendo como ele tem mais bolhas do que o primeiro? Então, esse cuidado a gente tem que ter bastante com o nosso chantilly. Porque senão, quando você for aplicar esse daqui no bolo, ele vai rachar todo o seu bolo. Esse daqui vai ficar perfeito na sua torta, no seu bolo. E esse daqui, quando tiver mais tarde que você entregou o bolo, ele racha o bolo do cliente. Então, esse chantilly agora é só aplicar no bolo. Se você quer adicionar corante ou o que for, é só adicionar o corante, ele já está perfeito para uso, ok? Este outro aqui, e eu preciso hidratar. Com o que eu posso hidratar? Você pode hidratar ele para ele voltar naquele primeiro ponto com leite gelado. Você pode usar também água gelada. Lembra que eu falei que a base dele é água? Então, você pode usar água gelada e nunca hidratando, batendo, só misturando. Ou você pode usar leite condensado. Esse leite condensado, o ideal é que ele esteja gelado também, para não passar do ponto. E aí, o seu chantilly vai ficar uma delícia. Olha que maravilha. E eu sempre vou hidratando aos poucos. Você nunca pega ele todo e mexe de uma vez. Faça essa hidratação com uma colher, com uma espátula e lentamente, parte por parte. Olha como ficou esse chantilly agora, lisinho. Voltou ao normal e não vai mais rachar na sua torta. Então, você vai aplicando um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, até usar totalmente o seu chantilly na torta e ficar perfeito, lisinho, como a gente gosta da torta. Agora que se você não vai usar no momento, tampe bem tampadinho, deixe mais cheio do que essa vasilha aqui, tá? Se você guarda assim, pode contaminar, então deixe o chantilly bem cheio e guarde no freezer até por 30 dias, ok? Se a vasilha que você tem não completa, de repente não cabe tudo, o que você faz? Você vai cobrir com um plástico filme, encosta o plástico no produto, no chantilly, para não criar ar entre a tampa e o chantilly. E agora você pode congelar por até 30 dias.